Signo de Virgem, bem-vindos ao nosso canal. Em nome do tarô, eu sou a Cláudia, estou trazendo para vocês a leitura do mês de dezembro, finalizando dezembro, finalizando as nossas leituras. As 3 últimas leituras que nós fizemos é um trabalho de fechamento de ano, então se vocês não assistiram e tiverem interesse, aconselho a buscarem as 2 últimas leituras dos 2 últimos meses para compararem com essa. Quem está chegando aqui pela primeira vez, peço que se inscreva no canal, deixe o seu curtir. O pessoal que já está inscrito também, não esqueçam de deixar o seu like aí, né? Que isso faz o nosso canal aí se movimentar, certo? É uma leitura coletiva, então não vai ressoar todo mundo, não vai ressoar todo o tempo com o teu momento, fica somente com aquilo que for interessante e deixa o resto passar. Procura no nosso canal os outros signos que são importantes no teu mapa. Aqui é uma leitura para quem tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Virgem, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui a nossa pesquisa de níveis, né? De níveis energéticos. Então a gente vai explorar aqui o espiritual, o mental, o emocional e o material, certo? Para começar a nossa leitura, eu vou tirar uma carta de orixás. Os orixás são as forças da natureza que agem também na gente, porque somos parte da natureza. Então, vamos ver qual orixá que vai abrir o jogo de vocês, certo? Nós temos aqui, olha que maravilha, Oxóssi. Oxóssi tem tudo a ver com o signo de terra, né? Por afinal de contas, Oxóssi é o caçador. Oxóssi está ligado aos processos de matéria, né? Dos nossos recursos, e também com a verdade, com a ciência, com a certeza. Ele está ali com a sua flecha, né? Ou seja, ele tem um objetivo, ele está apontando. O arco e a flecha significam um objetivo. Então, Oxóssi aqui abrindo para vocês, né? Um grande orixá, muito cultuado, mas o que importa para nós aqui é a energia, e é a energia dos recursos, da inteligência, da objetividade. Então, para vocês aí, virginianos, vamos começar aqui com os arcanos maiores, colocando um arcano para cada um desses campos que eu falei, para o espiritual, para o mental, para o emocional e para o campo material. Com os arcanos completos, eu também coloco uma carta para cada um, para dar mais detalhes, né? Porque os arcanos menores, apesar de estarem junto com os maiores, porque aqui é um tarô completo, mas eles dão detalhes da leitura. E as cartas ciganas, que também complementam a nossa leitura aqui, dando mais colaboração aqui para vocês. Muito bem, então vamos lá. Começando aqui com o campo espiritual, né? O campo espiritual fala de transformações, fala de curas, fala dos acontecimentos que vão nortear toda a caminhada de cada signo, né? Todos nós somos formados por essas camadas, né? Do mais alto, do mais sutil, que vai afunilando até chegar no palco das manifestações, que é o campo material. Então, começando aqui no campo espiritual, a gente está com a carta do pendurado. E o pendurado, seguido do rei de espadas, seguido da carta da lua. Alguma transformação emocional bem importante, mas que está trazendo para vocês uma consciência. Aqui, o pendurado, ele está pensando o que está acontecendo, está pensando aqui nas emoções, está sentindo alguma coisa e está trazendo a razão para tudo isso. Olha que interessante. Quando a gente está falando da espiritualidade, não necessariamente de processos de crenças religiosas ou coisas assim, mas a espiritualidade como esse agente transformador, né, que está ligado ao nosso campo de consciência, de despertar. Então, se há um pensamento aqui, há uma cura para algum sentimento, está sendo trazido isso à tona, vocês estão colocando alguma luz em algum aspecto, alguma manifestação emocional de vocês. Quando a gente passa para o campo da mentalidade, a gente já vem com a estrela, com a rainha, ó, mais uma carta da realeza, com a rainha de ouros e com a carta dos pássaros. E aí a gente tem uma libertação. Vejam que essa carta da estrela, ela fala de alguma coisa
que vem para corrigir vocês. Algum acontecimento, mas primeiramente é um despertar, né? A estrela brilha e tu percebe a luz, tu percebe este caminho, tu percebe que existe uma trilha a ser seguida. É alguma coisa que já vinha acontecendo, então a gente também tem os processos aqui emocionais também, estão ligados ao passado, então são coisas que vocês podem estar se recuperando. Essa rainha de ouros, ela traz um sentido de providência para vocês, de cuidado, de recursos, tanto recursos materiais quanto recursos humanos, né? Essa relação de cuidado, uma relação de parcerias, de compartilhamentos. Então vejam dois arcanos aqui, que são arcanos da realeza, né? Tanto o rei falando da razão e essa rainha falando de uma ação. Os pássaros trazem um sentido de liberdade, trazem um sentido de verdade, de consciência, de prioridades, de um caminho mais certo, né? Já combinando aqui com a carta da estrela. Então, dentro dessa coluna aqui, onde nós estamos falando sobre mentalidade, uma coisa leva para outra. Há um despertar, há uma consciência sendo adquirida, sendo trazida para a razão. Isso começa a transformar os pensamentos de vocês. E aí, na parte de emoções, olha que lindo, a gente tem o sol, a lua, né? Então tem um equilíbrio aqui das forças. O sol é a representação da vida, é a vitalidade, é o novo acontecendo, é o brilho, a carta da estrela junto do lado da carta do sol. Então a gente tem uma super luz aqui, a gente tem um esclarecimento, alguma coisa que realmente desperta em vocês, é uma virada de chave. O hierofante, né, ou o papa, ou o sacerdote, é a força espiritual de vocês, é a conexão entre a terra e o espiritual, entre as coisas do mundo e as coisas do espírito. Aqui pode ser alguém que venha indicar um caminho para vocês, ou vocês seguindo alguma linha de pensamento que traz essa inteligência, essa sabedoria, aplicando os conhecimentos de vocês em algo realmente prático e objetivo. Emocionalmente, vocês param de ficar aqui, ó, vocês saem desse esquema de sofrimento, de prisão, né? Vejam só, prisão, liberdade, né, com os pássaros. E o que pode acontecer? Vejam, o julgamento, né? A manifestação aqui, né, aqui já estamos falando do campo material, que é o campo das realizações. A gente tem o julgamento. O julgamento é a chamada para a vida, é quando a fênix se levanta, né? É renascer das cinzas. Eu tenho um pajem de copas e uma carta de árvore, da árvore. A gente está falando de um processo de renascer, ou de uma nova etapa, com muito mais inteligência, com muito mais amor próprio, né? Um processo que traz para vocês um carinho, não é algo violento, não é algo sofrido. Aqui a gente não está vendo coisa sofrida, a gente está vendo sair deste sofrimento. E não necessariamente um sofrimento, né, extremo, mas é aquela coisa, uma certa dó, né? Talvez se eu deixar de fazer porque eu tô aqui num lugar, isso aqui é o apego, né? A carta do pendurado fala do apego, mas o apego que tu te entrega tanto que tu acaba vivendo a história do outro, ou daquela situação que não é a tua originalmente. Tu entrou ali porque tu quis ajudar, mas acabou, ficou enredado, ficou acomodado, né? É a tal da zona de conforto. E aí, aqui vocês estão saindo dela. Então, o processo que vem para se manifestar é isso, um chamado, ó, desperta, acorda aí, pendurado. É isso que a carta do julgamento fala. Esse pajem de copas, ele vem aqui cheio de, né? Cheio de boa vontade, cheio de carinho, cheio de alegria para fazer esse crescimento, esse desenvolvimento para vocês. Olha que coisa bonita aí
para os virginianos, né, que são pessoas bastante... É um signo que arquetipicamente é muito controlador, né? Porque gosta de usar métodos e quer seguir aquilo ali, ele acredita nisso. Então é um signo muito sistemático, né? Precisa de ter paciência, né? Tanto paciência do virginiano com o mundo e do mundo para com o virginiano, certo? Então eu vou trazer agora para vocês, porque ficou bastante claro aqui, ficou bem objetivo que vocês estão passando aí por um processo de libertação emocional, um processo de libertação, de equilíbrio, de muitas coisas interessantes aqui, pode estar falando de trabalho novo, pode estar falando de estudos, pode estar falando de uma vida espiritual, pode estar falando de relacionamento, enfim, alguma coisa. Para cada um de vocês vai ser algo, né? Porque como a leitura é coletiva, então não tem como eu saber. Mas vocês sabem, então quem estiver passando aí por mudanças, vai adequando aí com a tua energia, né? Pode ser que sejam duas coisas ao mesmo tempo, pode ser que seja tudo, né? Vai vendo aí. Mas o fato é esse, a energia que está sendo liberada aqui de acordo com a mesa é essa estrutura de libertação, de consciência, de amor, né? Nada de sofrimento, saindo disso, se libertando, vivendo com alegria, com cautela, sem pressa, que aqui não está mostrando nada que seja de pressa, mostra simplesmente coisas trabalhando assim dentro de uma paz, né? Mas com muita atenção. Então agora eu vou tirar aqui os arcanos aleatórios para vocês, tá? Para ver se tem mais alguma coisa que se refira ainda a essa leitura, ou se tem alguma coisa que os arcanos não mostraram ainda, tá? Vamos lá. Signo de Virgem, finalizando dezembro. O que os virginianos precisam saber ainda? Olha, já caiu uma carta ali. O que os virginianos precisam saber? Tem carta que vira, não cai, eu tenho que tirar. Virgem, finalizando dezembro. O que vem para Virgem? O que a espiritualidade quer mostrar ainda para Virgem? Muito bem, são essas cartas aí, caíram só 3, tá? Não, 4. Vamos ver. A primeira que caiu aqui foi o 6 de copas. Uma rainha de espadas, um 8 de copas e 9 de ouros. Bem, começando aqui, 2 cartas de copas, uma de espada. A gente falando primeiro sobre espadas, a rainha de espadas, caiu o rei de espadas, né? Então aqui o rei de espadas, ele impõe o seu pensamento, ele traz, ele puxa, né? Como a gente viu aqui, a primeira questão aqui na carta da espiritualidade de vocês. O pendurado, né? Se movimentando, e esse rei de espadas, ele traz à tona, ele puxa, ele ordena que isso seja esclarecido, que esses sentimentos, essas questões de passado, enfim, toda essa temática relacionada aqui a sentimentos, que tem o 8 de copas, né, como o seu... Na carta da Lua nós temos 8 de copas, como algo emocional. Aí nós temos a rainha de espadas, que é a aceitação daquilo que chega. O pensamento é colocado, a situação é colocada, e a polaridade feminina, que é a rainha de espadas, representa dentro do aspecto do campo mental, é acolher esse pensamento e trabalhar nele. Então é importante que esse pensamento, que essa atitude, que esses conceitos que a gente já viu aqui, que está sendo chamado para vocês, que isso seja acolhido, que isso seja visto, estudado, trabalhado, e não simplesmente seja um pensamento que eu vou deixar de lado. Não é algo sem importância, aqui está dizendo que é algo importante a ser trabalhado. Aí depois eu tenho como carta de sentimentos, que a gente está falando aqui, né? Porque toda leitura ela vem trabalhando nessa questão aqui de se manter numa situação de atenção, mas não uma atenção que vai te colocar em perigo, mas, obviamente, usando a tua inteligência, porque emocionalmente vocês estão sendo guiados. A gente tem 2 cartas aqui que falam de guiança, né? Que é a carta da estrela, a carta do
do sacerdote aqui, e essa carta do chamado, que é a carta do julgamento. E eu tenho aqui o 6 de copas. 6 de copas fala coisas de passado. Quem é que fala de passado? A carta da lua. 8 de copas como seu arcano. Quem saiu aqui? 8 de copas. Estamos falando de processos do passado. Sentimentos, coisas que a gente tem que deixar, né? Já passou. Analisar, olhar para tudo que se sentiu e dizer, nossa, eu sentia isso, eu pensava aquilo, olha o jeito que eu falava, o jeito que eu sentia, os critérios que eu tinha, agora eu preciso modificar, porque eu quero ir para frente, eu quero avançar. Vejam que aqui no palco das manifestações a gente tem a carta da árvore. A árvore é expansão, é crescimento. Eu tenho o sol, eu tenho a roda da fortuna, eu tenho o pajem que está aqui, ó, o pajem de copas, trabalhando esse emocional, como eu falei, né, buscando essa coisa tranquila. Talvez também possa ser alguém que chega na tua energia aí e te coloque, né? Te dê a mão, te acompanhe, te dê um toque. Então é importante observar quem está do teu lado, o que essa pessoa diz, ou mais ainda, como é que essa pessoa vive. Porque mais do que falar, é o exemplo que a pessoa pode te dar, né? Falar é fácil, difícil é fazer, não é assim que se diz? Falar é muito fácil, agora quero ver fazer, quero ver como é que é, quero ver tua tentativa, né? Mas enfim, vocês usando aí então a força da raposa para mostrar essa inteligência. E aí no finalzinho eu tenho aqui, ó, o 9 de ouros. O 9 de ouros mostra um caminho finalizado, uma etapa vencida. Então para o signo de Virgem tem aí uma situação bastante interessante, junto com essa questão aqui, ó, que quem abriu a carta, a mesa de vocês é Oxóssi, que é o senhor da razão, que é o senhor dos objetivos, né? Ele aponta a sua flecha, ele vai atrás do que quer, ele modifica o seu cenário pelo seu esforço, pela sua capacidade de concentração e de objetividade, de foco. Oxóssi nos ensina isso, e é o que está mostrando aqui para vocês. Nós temos foco quando a gente fala da raposa, a gente tem objetividades quando a gente fala do rei de espadas, da rainha de espadas, a gente está falando de verdades quando a gente vê a carta do sol. Enfim, todas as cartas aqui estão colaborando para uma jornada muito interessante, muito próspera, né? E esse 6 de copas aqui, ele é isso que a gente falou, né? Limpando o passado, deixando simplesmente as boas memórias, aquilo que não foi tão bom, aquilo que, né, não, que a gente precisa limpar, né? Não adianta ficar carregando coisas do passado, porque senão teu presente fica comprometido. Se tu tá sempre buscando parâmetro no passado, o presente não se resolve. Então eu deixo no passado o que é do passado, pego as lições, né? Eu deixo aqui as impressões, os sinais, aquilo que é útil para mim, eu analiso a situação. Quando eu começo a ver que eu estou repetindo alguma coisa, aí eu digo, não, mas isso aqui eu já vivi isso aqui, então esse passo daqui para frente eu já conheço. Se até aqui não modificou, então alguma coisa aqui vai se repetir. Então essa é a percepção que é interessante de vocês terem aí, tá? Mas a vida, ela vai seguindo mais ou menos parecida sempre, né? Tu vai conhecer alguém, então isso é normal. Aí tu teve um relacionamento, eu tô dando um exemplo aqui, né? Tu teve um relacionamento, não foi muito bom, ok, terminou. Aí a vida segue, tu vai conhecer outra pessoa, tu vai passar por algumas coisas parecidas, mas aí que chega a tua inteligência. Quando tu começa a ver que as coisas estão se repetindo, é porque existe um padrão ali. Existe um padrão que está se repetindo, então ali é a hora de, né, observar aquilo e lembrar que, olha, estou tendo a oportunidade de mudar essas coisas, né, de mudar esse rumo, ou eu interrompo aqui, porque talvez eu não consiga, enfim, aí vai depender de cada um. Mas o importante é isso, deixar que sentimentos que são do passado fiquem no passado e renovar tudo isso, crescer com tudo isso, amadurecer com tudo isso, porque a carta de rei e rainha também são cartas de amadurecimento. Aqui não é simplesmente pega uma ideia e não saber o que fazer com ela, mas sim saber trabalhar nela, né? Ver a lição que ela está te
te trazendo e como que tu pode melhorar tudo isso, certo? Então aqui para os nossos queridos e amados virginianos, essa é a leitura. Lembrando aqui, ó, 9 de copas e Oxóssi tem muito a ver, porque Oxóssi está provendo essa vida aqui, provendo os prazeres também, porque 9 de copas é como se eu estivesse recolhendo, né, todos os frutos de uma jornada e vivendo com tranquilidade. Aqui é um período de paz, é um período de fartura, de abundância, de tranquilidade, de alegrias. O 9 de ouros, ele fala de resultados que chegam e que me deixam bem tranquilas, e eu vou viver isso ainda por um grande período até eu mudar de ciclo, certo? Então, virginianos, é isso que tinha para vocês, que os arcanos trouxeram. Espero que tenha feito sentido. Agradeço a todos que ficaram comigo até o final, desejando aí um ótimo final de ano, um ótimo mês de dezembro para todos, e nos vemos na nossa próxima leitura. Até lá, tchau, tchau!